Então, beleza, então. Beleza, manda bala, meu querido. Vai lá. Beleza, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre alertas. O que são alertas? Alertas são os insights que o motorista recebe para chamar atenção sobre algo na via. Qualquer coisa que está fugindo da normalidade, que requer uma atenção na condução do veículo. Mais especificamente aqui, a gente vai falar sobre alerta permanente. Os alertas permanentes, eles são aqueles insights que o motorista gostaria de saber quando ele está dirigindo. Principalmente aqueles que não estão familiarizados com o percurso, pois eles indicam perigos. Os alertas, eles chamam a atenção no aplicativo e convidam o motorista a reduzir a velocidade, dirigindo com mais segurança, minimizando, assim, a chance de acidente, colisão, o que salva a vida dos motoristas, passageiros, dos pedestres, né? Gostaram, né? Essa foi da gincana do Waze. Nessa primeira fase, a gente vai poder adicionar como alerta permanente lombada, cabine de pedágio, junção de faixa, cruzamento complexo e curva perigosa. Vamos começar falando das curvas perigosas. O alerta, ele deve ser usado na presença de placa indicativa. No slide anterior, vocês viram que aqui é a mesma curva. É uma curva perigosa, uma curva bem fechada. Ela tem várias, ela fica bem no final de uma descida. Então, chega numa subida e chega em outra subida, e no final tem essa curva. Ela teve vários acidentes ali. Anteriormente nela tem a placa indicando. Isso aqui seriam as características boas para a gente saber onde colocar o alerta. Porém, o excepcional é onde a gente sabe que tem histórico de acidente, mas também não tem placa, não tem indicação, nada, que nem nesse slide aqui. É um lugar bom para você colocar o alerta, até melhor ainda, porque ali a, a sinalização é precária, não pode notar no asfalto que não está pintado, o asfalto está bem desgastado. A curva ela é perigosa, ela pode ser considerada perigosa quando ela é fechada, sinuosa, o asfalto está desgastado, que nem aqui, com um buraco, um canto lá onde o motorista está freando, bem no meio da curva. Ela é mal construída, ela tem sobrelevação negativa, né? Ou seja, na hora que o motorista entra, joga o motorista para fora da curva, em vez de a inclinação, em vez de fazer com que o motorista venha e fique dentro da curva. Então, condições adversas, elas exigem uma maior atenção, uma maior redução da velocidade para manter o controle do veículo. A recomendação de colocar o alerta é um só, no meio da curva. Não colocar um alerta um pouquinho antes e outro depois da curva. Coloca um só no meio da curva. Nesse caso aqui, tem dois bem perto, porque quem vem do ponto A para o ponto, dirigindo do ponto A para o ponto B, vai receber o alerta da primeira curva. Quem vem de sentido B para A, vai receber o alerta da primeira curva. A segunda curva não vai ser emitido alerta, porque ela está ali entre 300 e 500 metros. Mas o motorista vai reduzir a velocidade para entrar na primeira curva. Ou seja, ele vai fazer a curva com muito mais segurança. Agora a gente tem caso também, que nem esse aqui na Serra do Rio do Rastro. É uma sequência de curva perigosa. A gente não vai colocar o alerta em todas as curvas, né? Vai colocar só na primeira. Até porque o excesso de alerta, ele vai tirar o motorista, vai fazer ele não... vai cair na descredibilidade. Ou ele não vai ter credibilidade dessa informação e vai perder a função do alerta. Vai ficar aquela falando toda hora na orelha ali. Minha mulher mesmo, na hora que começa alguma coisa, ela fala, o que essa mulher tá falando o tempo todo? Eu já brigo com ela, não briga com a Gabizinha, não. Tô falando meio rápido, mas eu acho que tá... Vamos falar um pouquinho de cruzamento complexo. Eu fui buscar um bem complexo daqui lá em Los Angeles. Dá uma olhada nisso daqui. Ele é para ser usado onde exige uma atenção maior do motorista. Várias estradas se encontram num único ponto. Como assim? No Brasil, a gente tem vários exemplos. Que, à primeira vista, ele pode se encaixar como um cruzamento complexo. Esse aqui mesmo, no viaduto do Glicério, onde ele passa sobre a Avenida do Estado. Se você dá uma olhada no mapa,
fica difícil você compreender, você não consegue entender. Mas se você tiver o auxílio da instrução de voz, já fica tudo muito mais fácil. E a principal ferramenta do motorista, né, que é o para-brisa. Aí a gente consegue ver que ele não fica tão complexo dessa forma. Dá uma olhada aqui na imagem através do Street View. Cada via, ela segue o seu fluxo normal, ele não recebe fluxos no meio dela, ela não sai para 2, 3 lugares. Cada via segue, ou seja, orientação por faixa é suficiente nesse caso. Porque onde ele está, ele vai indicar para ele sair da faixa, se ele quiser pegar um viaduto, se ele quiser descer, se ele tudinho, vai seguir orientação, pega a faixa 2, a faixa 3, e vai ficar tudo perfeito. Ou seja, a orientação de faixa e o recurso de voz é suficiente para uma navegação tranquila. Agora também tem uns cruzamentos bem complicados. Eu não achei ainda no Brasil, mas tem esse aqui do tipo diamante invertido. Da gente reparar ele, o motorista chega pela direita, ele converge para a esquerda, recebe o fluxo da outra rodovia, descarrega o fluxo para a rodovia que está embaixo, depois volta para a direita para seguir o fluxo normal. Um cruzamento desse aqui, esse aqui é em Springfield. Eu não localizei nenhum desse daqui no Brasil. Aliás, eu nem sei se existe. Recife tem um. Aí, Daniel, legal. Não sabia, não tinha localizado. Acredito que um desse daí, só orientação por faixa e a navegação por voz não é suficiente. Então, o aviso de alerta, do cruzamento complexo ali na frente, vai fazer com que o motorista tenha um pouco mais de atenção. Falou, opa, vai ter alguma coisa ali na frente. Vai chamar a atenção. Então, acredito que vai ser melhor. Lembrando que a gente não pode usar em cruzamento simples. Isso daqui a gente tem que usar nesses cruzamentos, que ele chega do lado, recebe, descarrega o trânsito para 2, 3 sentidos diferentes. Aquele cruzamento simples. Mas ali é difícil fazer a conversão, porque é uma via rápida, não tem como o outro cruzar. Cara, ali tudo a gente tem que ver de outras formas, a gente tem que analisar de uma outra forma. O aviso é para ser dado em cruzamento complexo. Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Posso continuar? Vamos lá, fala de junção de faixas, então. Estou dando só um apanhado geral aqui, meio rapidão. A junção de faixas. O exemplo que o Cleiton usou na postagem do fórum já exemplificou tudo ali. Eu acho que isso aqui é uma coisa que não tem segredo para gente. Outro exemplo que está aqui nessa foto, peguei esse exemplo aqui também, já deixa bem explicado. É 2 faixas, converte para uma só, ela se afunila em uma só e continua. Só que na orientação por faixa, não tem como a gente fazer esse alerta, dar essa informação para o motorista. Então, eu acho que aqui é um caso que cabe o alerta de junção de faixa. A gente não deve usar onde só orientação por faixa é suficiente, como nesse exemplo aqui abaixo. Se a gente for ver, a rodovia ela vem com 2 faixas, ela passa o local, a terceira faixa que foi adicionada para fazer o retorno. Ela passou esse local, ela segue com 2 faixas. Então, a terceira faixa ali é só para a pessoa fazer o retorno. Não tem o porquê de você ter o aviso de junção de faixa ali na frente. Poderia ter algum outro tipo de alerta, se tivesse, mas eu acredito que esse caso aí, a junção de faixa, ela não caberia nesse local. Até porque a terceira faixa é usada somente para o retorno, né? Já nesse caso aqui, ele é bem parecido com o anterior. Ele chega 2 faixas o trânsito. É adicionado uma terceira. A terceira utiliza-se para o retorno. Ela usa para o retorno. Só que ela funila.
Ela funila, então, apesar de parecer, ela vem com 2 faixas, adicionada a terceira, e depois ela converge para somente uma faixa. Ela funila em uma faixa só, após esse local do retorno, ele continua com uma faixa. Aqui é um lugar que cabe, né? E a gente tem que lembrar também que, geralmente, em rodovia de mão dupla, é adicionado uma terceira faixa para os caminhões. Tem na subida, né, nos aclives. Colocar um aviso de conversão de faixa ali, ele não ficaria legal, a junção de faixa, porque vai acabar incomodando o alerta no final dessas faixas adicional. E o que acaba incomodando, o que tem muito excesso, falando bastante, atrapalha, tira a atenção do trânsito, que é o foco principal, e esses alertas acabam não gerando aquela sensação, aquilo que tem que gerar no motorista, que é alertar, chamar atenção, que tem alguma coisa diferente. Fica sempre falando a mesma coisa, sempre a mesma coisa, o motorista acaba ignorando aquilo ali. Isso eu falo por mim mesmo também. Acho que todos aqui dirigindo, quando fala muito uma coisa, você acaba ignorando. Cabe lembrar que mesmo na junção, mesmo nesse caso da terceira faixa, se ele não é sinalizado, tem muito trânsito, é perigoso naquele local, perto de uma descida, ou perto de uma curva, aí entra o feeling do editor, né? Para achar que é necessário, pode ser usado. Se alguém perguntar depois, lá para frente, para ele, por que foi acrescentado ali, até para a pessoa aprender mesmo, porque às vezes a gente pergunta para o editor por que você usou tal coisa aqui em tal lugar? A pessoa fica com medo, fala, nossa, eu fiz errado, que não sei o que lá. Não, às vezes você quer entender o que levou ele a fazer aquilo ali. Assim acontece com a gente, né? Entra o feeling do editor, entra o que o editor pensa, como que deve ser. A cabine de pedágio. A cabine de pedágio é bem simples. É uma coisa, todos os alertas, eu acho que é, assim, entre aspas, o mais tranquilo. Deve ser usado para indicar a cabine de pedágio. Eu já disse, né? Pode falar. Não, acho que foi o microfone do Ele não é Maio. para ser usado em estacionamento, entrada de shopping. Tem locais que você vai, que você tem que ir, local restrito, você tem que pagar para entrar. Aí não. A cabine de pedágio é somente onde é pedágio cobrado para você passar na via, mesmo que não seja rodovia. Não sendo uma rodovia, mas é cobrado pedágio, nem aqui nesse caso aqui, isso aqui, se eu não me engano, isso aqui é a represa da cidade de Martinópolis. É um local que, final de semana, tudo muito movimentado, principalmente pessoal da região de Presidente Prudente, vai para lá. Opa, pode falar, Edmar. Então, senhor, a dúvida é quando você tem pedágio que tem... no pedágio tem radar. A gente prioriza o alerta de radar ou o alerta de pedágio? Não, o alerta, na prioridade, sempre vai aparecer o alerta de radar, porque ele tem uma preferência, ele é preferido, a preferência dele é maior. É um alerta mais importante para ele ser emitido. Mas a pergunta tem a ver com colocar isso no mapa. Quando tem os dois, a gente coloca os dois ou não? Não tem muito sentido colocar o alerta que não vai ser emitido, né? Porque a maioria dos pedágios agora, todos têm o radar de 40 km por hora, que seria onde você passa com a tag. Eu não vejo muito sentido em você colocar o alerta ali que não vai ser emitido. Vai ser só poluindo o mapa isso daí. E a gente tem então, que... a visão se eu tenho os dois, eu devo deixar o de radar. Desculpa, eu não escutei. Se tem as duas situações, pedágio e radar, eu devo deixar o radar. Dentro de radar. É mais importante para o motorista o alerta de radar, porque já vai ser emitido um alerta que tem alguma coisa ali na frente. Beleza, obrigado. Opa, Eduardo, pode falar?
Opa, bom dia. Bom dia. Eu achei a dúvida do Edomar muito interessante. Aí a dúvida que eu quero propor, até para entender essas priorizações de alerta, é o seguinte: se, como você acabou de dizer, todo pedágio já tem um radar embutido em torno de 40 km por hora, e mesmo que não tenha esse radar, todo pedágio a gente já subentende que o motorista é obrigado a desacelerar, ou para entrar na fila, ou para entrar na cabine, a priorização deveria ser do alerta de pedágio ao invés do alerta de radar? Olha, no topo da hierarquia, os radares estão primeiro. Então, ele vai ser emitido primeiro o alerta de radar. Após isso, que vai ser emitido o alerta de pedágio, né? No caso, ali, como está um em cima do outro, só vai ser emitido o alerta de radar. Essa parte, o porquê que está no topo da hierarquia, eu não sei te explicar, não sei te dizer. Mas talvez seja um ponto para levar para o staff. Desculpa, deixa eu reformular minha pergunta, então. Eu quis dizer, pela pergunta do Idomar e pelas respostas que você está dando, me deu a entender que a gente pode optar por colocar um alerta e ignorar o outro, não colocar o outro, entendeu? Eu entendi, a não ser que eu tenha entendido a pergunta Eduardo, errada. A gente pode optar por colocar um alerta e não colocar o outro. Aí, nesse caso, seria o caso de colocar apenas o alerta do pedágio e não colocar o de radar? Seria mais ou menos essa a minha dúvida. Eu acho que seria mais importante colocar o alerta de radar. Seria mais ou menos. Porque o radar, eles estão naquela cabine automática, onde tem a tag. Se a pessoa não tem a tag cadastrada já no aplicativo, ele vai mandar você passar pela cabine. Passando pela cabine, ele vai precisar o alerta. Ele não vai você pela via que você vai ser desviado para via com a tag, via rápida. Então, geralmente tem as duas vias. Você pega os pedágios se eu não me engano, na Castelo Branco, você vê que ele tem a do meio, aí sai uma de lado e outra do outro lado. Aquelas laterais são via rápida. Você coloca o alerta de radar ali. E o alerta de pedágio você coloca na do meio, porque a do meio a pessoa vai parar na cabine. E quem não tem a tag já cadastrada no aplicativo, e também nem todos os pedágios têm radar. Por exemplo, esse que eu estou te mostrando aqui da Prefeitura de Martinópolis. É um pedágio para a pessoa passar ali. Ele não tem radar. Ali é um local para você utilizar. Não sei se eu consegui explicar. Sim, eu entendi. Então, mesmo considerando que independente de ser o tipo sem parar, que você falou que é de via rápida, e mesmo dos motoristas que tem que parar em cabine, que ele tem que pagar com cartão com dinheiro, mesmo considerando que nesses dois casos o motorista é obrigado a já frear e desacelerar, então, mesmo assim, você considera que tem que colocar aviso de radar quando for o caso, é isso? Não, isso daí é questão da gente ainda conversar, porque eu falo pelo topo da hierarquia, né? A hierarquia está como o alerta de radar mais importante. Então, eu acredito que teria que ser colocado o alerta mais importante primeiro. Mas é coisa para a gente conversar, para a gente acertar isso daí. Senhor, deixa eu dar um pitaco aqui. Claro. Uma vez que tem a configuração no aplicativo de que você pode querer evitar rodovias pedagiadas, eu acho que colocar o aviso de pedágio é obrigatório, não é, não? Não, porque é diferente. Quer ver? Mais aqui para frente. Quer ver aqui, ó. Como o alerta, a gente tem que ver o seguinte: o alerta ele não vai influenciar no roteamento. Ele simplesmente vai avisar o usuário que tem um pedágio ali na frente. É diferente de você marcar o checkbox, você marcar na via com pedágio ali no painel de restrição. Ok. O evitar vias pedagiadas, ele vai tirar de onde está marcado no checkbox ali. A via com pedágio é diferente do alerta. O alerta é só um aviso que tem um pedágio ali na frente. Ele não influencia nada no roteamento. Beleza, entendi. Posso continuar, pessoal?
O André tinha levantado a mão. O André tinha levantado a mão, hein? O André também? Esse. Não, era. Já entendi o que o Ligeiro tava perguntando. Quer perguntar mais para ele, mas tá tranquilo. Sim, agora é porque assim, só para dar um pouquinho de contexto, um tempo atrás, é porque esses alertas que a gente bota no WME, a ideia inicial era para coisa assim que dê mais segurança ao motorista, entendeu? É diferente do negócio de você ticar e dizer se tem pedágio ou não. Ali é tipo, vai que aquele pedágio tá meio esculhambado e a pessoa vem muito rápido. Não era, tipo, a ideia daqueles alertas permanentes lá é para isso, né? Quebra-mola, esse colégio. Nesse caso aqui, André, porque esse caso aqui da Prefeitura de Martinópolis, você dá de cara de pedágio na frente. Tô vendo. O cara do pedágio ali não tem placa, antes não tem nada. Brabo. E aí, no caso, pode evitar um acidente, que nem aqui nesse caso. O aviso sonoro vai chamar mais a atenção do motorista, né? Diga, Edomar. Acho que a coisa é simples, a gente não inventa, né? Se não tem radar no pedágio, não põe radar. Ponto. Se tem radar de pedágio, é radar porque a prioridade é do radar. Acho que esse é o ponto. Se não tem radar, é um pedágio. A gente não inventa colocar radar onde não tem. Essa é a lógica da coisa. Alex? Oba, eu só queria fazer um complemento que nessa questão aí do radar no pedágio, é que tem aquele alerta de velocidade reduzida. Então, em detrimento entre radar e... Eu particularmente, acho que tem que mapear os dois, porque o radar, a gente pode chegar lá e cancelar, Elcio. O radar, você pode fechar ele, o alerta, e ele vai dar o próximo alerta, inclusive que pode ser do próprio pedágio que você cadastrou. E ainda eu acho que talvez tem que rever essa questão da prioridade do radar, porque o alerta de pedágio, tem muito pedágio que é uma via só, não está separada. Então, talvez só o alerta de velocidade reduzida, ele já, junto com o a função do alerta do radar, no caso, né? ele já supre o alerta do radar. Só queria complementar isso. Não, beleza. Felipe, também? Eu ia seguir bem o que o Alex explicou aí também. Eu acho que a gente deveria alertar os dois também e deixar para o próprio aplicativo, né, fazer essa seleção. O próprio usuário também, nas opções que ele tem lá de escolher quais alertas ele quer ou não, né, ser alertado, né, então deixar a opção pro aplicativo e o usuário para escolher qual alerta vai aparecer, né, e a gente como editor fazer nosso papel de apontar aonde tem todos esses pontos dentro do mapa. Então, tem radar? Põe radar, tem pedágio? Põe pedágio também. Se o aplicativo prioriza um em detrimento ao outro, deixamos o aplicativo para tomar essa decisão, e não a gente ficar tomando essa decisão por uma coisa que é responsabilidade do Waze. Não, legal. A gente faz assim, então. Fica muito mais prático. A gente coloca os dois alertas. E assim, a pessoa pode escolher qual alerta no aplicativo. Eu não quero receber alerta de radar no aplicativo. Exatamente, André, é isso aí. É respeitar a vontade do usuário, do que ele quer receber de alerta ou não. Não, legal. Posso continuar, pessoal? Vai lá. Por favor, aí. Vamos falar um pouquinho de lombadas, então. Redutor de velocidade são objetos na via para garantir a segurança do motorista, do pedestre, né? E minimiza a chance de colisão, de acidente. O redutor de velocidade pode ser de vários modelos. Lombadas, faixa de pedestre elevada, tachão, mini tachão, lombada eletrônica. As lombadas eletrônicas têm que ser mapeadas como radar de velocidade. As lombadas, ou quebra-molas, podem ser de vários materiais, borracha, plástico, concreto. O nosso foco aqui é nas vias de trânsito. Elas são prioritariamente de concreto. E plástico, borracha, são usados em entrada de condomínio, shopping. E esse a gente não deve mapear. Os que devemos mapear são os redutores de velocidade por elevação. Os do tipo depressão não entram. Não adianta a gente ficar triste que não entra depressão. Quando a gente adiciona o alerta, é dada a opção de acionar ou não a alavanca para informar se a lombada é grande ou destrutiva.
A gente tem que notar que, às vezes, uma lombada pequena, mais alta, ela causa até mais danos do que uma lombada grande, uma lombada mais larga. Esse é um recurso que a gente deve usar com mais moderação ainda. Não sei dizer, Eduardo. Eu acredito que vai ser entrado num posterior, foi a primeira fase de alertas essa, né? Acredito que posteriormente possa ser que seja incluído. O recurso que a gente deve usar com mais moderação ainda, de lombada grande ou destrutiva. Apenas naquelas que apresentam perigo real para o carro, para o motorista, e que exige uma grande redução de velocidade, para não causar dano no veículo. Quando tem uma série de lombada dentro de 500 metros, só a primeira vai ser alertada. Esse exemplo aqui a gente pode usar como no... Sim, não temos disponível, né? Esse exemplo aqui, a gente pode usar como... Quando vê uma série de lombada, a gente só alerta a primeira. Principalmente em trecho de polícia rodoviária. Às vezes tem uma sequência de 4 lombadas, né? Você vai chegando na polícia rodoviária, ele vai alertar a primeira, quem chega do ponto A, e a primeira quem chega. As outras não. Mesmo que elas estejam marcadas como grande ou destrutiva. Ele só vai alertar a primeira. A gente tem outros tipos de lombada também, por exemplo, esse modelo aqui, que eu encontrei na cidade de Camaquã. Ivoti também, no Rio Grande do Sul, tem. E tem outros tipos de modelo no Brasil afora aí. Uma curiosidade, é os lombados que tem faixa de pedestre em cima. Chama de lombofaixa. Verdade. Essa daí eu acho que é uma opção boa para marcar como grande ou destrutiva. Porque se você passar meio rápido ali, vai arrebentar com o carro, né? No CONTRAN, a resolução 600/16, ela estabeleceu os padrões e critérios para instalação de lombada nas vias públicas. Depois ela foi revogada pela resolução do CONTRAN 973/18, que institui o regulamento de sinalizações viárias. E o parágrafo único do artigo 94 do Código de Trânsito Brasileiro proíbe a utilização de taxa e taxão de forma transversal na via pública. Dessa frente. Mas isso é só título de curiosidade, pessoal. As faixas de pedestre elevadas são para marcar como lombada. Sim. A gente tem que lembrar também que foi ativado o algoritmo FUNIB, os alertas de rota frequente. Cada 2 passagens no intervalo de 21 dias. No caso de lombada, a familiaridade é 3 passagens em 21 dias. E também, que nem eu falei, vale para as lombadas marcadas como grande ou destrutiva. O alerta pode ser adicionado em ambas as direções, em vias de mão dupla. Para o segmento de mão única, é ajustado automaticamente. Você colocou ele num segmento de mão única, arrastou para um segmento de mão dupla, você tem que habilitar as direções. Você voltou, ele já pega automaticamente ali. Eles não estão no topo da hierarquia, que nem eu falei, são os radares ou outros alertas, mas isso são coisas do aplicativo, né, do Waze. Então, caso a gente tenha um radar, outro alerta mais importante, ele vai ter preferência. E esses alertas aparecem somente na rota traçada. Só não que a rota está traçada que ele vai aparecer. E não vai aparecer nas vias laterais. Ah, mas eu gostaria de saber se aquela via lateral tem tanta lombada quanto essa daqui. O Waze ele só vai informar na que você está. E ele pode ter certeza que o roteador já fez o cálculo das vias da direita, da esquerda, para saber qual que é mais rápida. Porque o objetivo é para levar o motorista do ponto A ao ponto B no menor tempo possível. Então, o roteador vai levar vários cálculos disso daí. Se a via tiver um lote maior que o seu nível
lote 3, para você colocar a lombada, mas a via tem um lote 6, você pode adicionar, só que não vai salvar, vai dar erro. Você tem que pedir para alguém baixar a via, baixar o lote da via, e aí baixando o lote da via, o alerta poderá ser adicionado. Como que está o tempo, Leandro, com relação a perguntas? Porque Não, tem a acho que dá apresentação pra... do Daniel também, né? Acho que dá pra seguir aí. Pode ficar tranquilo. Não, aqui para mim, eu coloquei mais algumas coisas assim que eu consideraria mais importante. Por exemplo, alguma pergunta, você excluiu um segmento com um alerta, o segmento também vai ser excluído. Se você alterar o nível de bloqueio naquele segmento, o bloqueio do alerta também vai ser alterado. E eu acho que aqui, para mim, seria isso. Também deixar uma observação só com relação à geometria, né? Quando o pessoal mexe ali, ficar atento se não tem bem de tudo alerta ali para alinhar também. Isso serve para os radares também, né? Hoje não precisa mais, tá, Leandro? Não precisa mais, não? Com a nova ferramenta, você não precisa alinhar mais, não, tá? Ué? O alerta vai junto quando você movimenta. Eu vou verificar aqui então, porque ontem mesmo eu mexi em um aqui que não foi, não. Ele avisa, Leandro, ele avisa, inclusive, se a camada estiver desativada, você estiver mexendo com a geometria, ele fala, olha, esse segmento aí que você está mexendo na geometria tem um alerta permanente. Você quer habilitar a camada? Ele pergunta para você verificar a coisa. Eu vou verificar novamente, sim. Beleza, pessoal. Então, eu acho que seria isso, né? As perguntas já foram sendo feitas no meio da apresentação. Desculpa nervosismo, ou se não ficou muito claro alguma informação, mas a gente procurou fazer um apanhado geral para dar uma explicada sobre o assunto.